O milagre que mudou a vida de Renato, a fé que venceu a plagiocefalia. Renato seguiu o médico com os olhos cheios de lágrimas contidas enquanto o homem de jaleco branco apontava para as radiografias na tela. Senhor Renato, a plagiocefalia do seu filho é severa. O lado direito da cabeça de Pedro está achatado, e se não fizermos a cirurgia nos próximos meses, pode afetar o desenvolvimento dele. Há risco de problemas neurológicos, de visão, até de atraso na fala. As palavras ecoavam como marteladas no peito do jovem pai. Como ele, um servente de pedreiro com salário mínimo, ia pagar uma operação que custava mais de 20 mil reais. E se algo desse errado? A angústia apertava sua garganta. Naquela noite em casa, Renato segurou o filhinho de 8 meses no colo, passando os dedos pela parte achatada da cabeça do menino. Pedro, que sempre fora uma criança alegre, choramingava baixo como se sentisse a dor do pai. Maria, sua esposa, abraçou os dois em silêncio, mas suas lágrimas caíram no ombro do marido. O que a gente vai fazer, Renato? Não temos nem para comprar leite direito. A sensação de impotência era como um peso de cimento nas costas. Foi então que Dona Cida, a vizinha de porta, bateu à sua casa com um prato de comida. Ao ver o desespero estampado no rosto deles, a senhora, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus há anos, segurou a mão de Renato com firmeza. Meu filho, você não pode desistir. Deus tem poder para mudar essa história. Venha comigo domingo no culto. Lá você vai ver milagres. Renato queria acreditar, mas a descrença era um muro alto. Já rezamos tanto, Dona Cida, e nada muda. Ela, porém, não desistiu. Não é qualquer reza, não. É a fé que move montanhas. E na Universal, a unção é diferente. Os pastores oram com autoridade, e Deus responde. No domingo seguinte, Renato entrou na Igreja Universal com Pedro no colo e Maria ao seu lado, os três vestidos com as melhores roupas que tinham, ainda que remendadas. O templo estava cheio, o louvor vibrante, e o pastor no púlpito falava com uma convicção que arrepiava. Deus não é Deus de impossíveis. Ele é Deus acima de tudo. Quem aqui precisa de um milagre? Mãos se levantaram pelo salão, e Renato, hesitante, também ergueu a sua. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: qual é a sua luta, irmão? Ao contar sobre Pedro, o homem o levou até a frente, onde o pastor o recebeu com um abraço forte. Hoje essa criança será livre. A plagiocefalia não resistirá ao poder de Deus. O pastor ungiu Pedro com óleo consagrado, fazendo o sinal da cruz em sua testinha, e começou a orar com uma autoridade que Renato nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição. Satã, solte essa criança. O sangue de Jesus tem poder. A congregação repetia em coro, e Renato sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As lágrimas escorriam sem controle enquanto ele segurava Pedro, que surpreendentemente, parou de chorar e olhou fixamente para o pastor, como se entendesse cada palavra. Agora, você precisa fazer a sua parte, disse o pastor, olhando nos olhos de Renato. Participa da corrente de oração todas as terças e sextas. Traga sua oferta de fé, não importa o valor, mas tem que ser com sacrifício. E não falte a vigília dessa sexta. Deus vai operar, mas você precisa persistir. Renato assentiu, o coração acelerado. Na saída, Dona Cida lhe entregou um envelope. Isso é para você começar. Não é muito, mas é com fé. Dentro havia R$ 50, uma fortuna para eles. Os dias seguintes foram de luta. Renato e Maria jejuaram, orando juntas todas as noites. Nas terças e sextas eles estavam na igreja, na corrente de oração, com Pedro no colo, enquanto os pastores impunham as mãos sobre os enfermos e declaravam cura. O inimigo quer roubar o futuro do seu filho, mas Deus é maior, gritava o pastor, e Renato repetia, mesmo quando a dúvida tentava entrar. Na vigília de sexta-feira, o templo estava lotado, a fogueira santa ardia no altar, e o chão tremia com os pés dos fiéis que dançavam em adoração. Renato, exausto mas determinado, levou Pedro até o pastor novamente. Hoje é o dia, declarou o homem de Deus, colocando as mãos sobre a cabeça do bebê. Em nome de Jesus, eu determino que os ossos dessa criança se endireitem, que a plagiocefalia desapareça como se nunca tivesse existido. O grito de guerra da congregação abalou as paredes. É nosso, Satanás não pode roubar. Renato sentiu um calor intenso percorrer seus braços, e Pedro, que antes se mexia inquieto, ficou quieto, como se dormisse profundamente. Uma semana depois, no retorno ao médico, Renato e Maria mal conseguiram conter a emoção. O doutor examinou Pedro, movendo suas mãozinhas pela cabeça do bebê, franzindo a testa. Isso não faz sentido, murmurou, olhando para as radiografias antigas e depois para o menino. A assimetria diminuiu drasticamente.
É como se a cabeça dele tivesse se reformado sozinha. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Continuem observando, mas pelos meus anos de profissão, eu diria que isso é um milagre. Naquela noite, no culto de testemunho, Renato subiu ao altar com Pedro nos braços, a voz embargada. Eu vim aqui desempregado, endividado com meu filho doente, achando que tudo estava perdido. Mas Deus, através dessa igreja, me mostrou que Ele é fiel. Os pastores oraram, eu dei minha oferta de fé mesmo sendo pouco, participei das campanhas, e hoje meu filho está curado. O templo explodiu em glórias a Deus e o pastor, emocionado, abraçou Renato. Isso é o poder da fé. Quando você confia em Deus e faz a sua parte, os milagres acontecem. Hoje Pedro tem 3 anos, corre pelo pátio da igrejinha que Renato ajuda a construir. Sim, ele conseguiu um emprego melhor depois de ser dizimista fiel. E sua cabeça é perfeita, nenhum vestígio da plagiocefalia que quase roubou seu futuro. Renato e Maria são obreiros voluntários e toda terça-feira, eles estão na corrente de oração, intercedendo por outras famílias que chegam desesperadas, assim como eles chegaram. Aprendi que Deus não olha para o tamanho do nosso problema, mas para o tamanho da nossa fé, diz Renato, segurando a Bíblia que ganhou no dia do seu batismo. Na Universal, eu encontrei mais do que uma igreja, encontrei uma família, encontrei poder, encontrei a vitória. E se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Basta acreditar e não desistir. O altar da igreja continua cheio de pessoas que, como Renato, chegam com lágrimas, mas saem com milagres. Porque ali a fé não é só uma palavra, é uma força que transforma vidas. Na mesma semana em que Renato dava seu testemunho no púlpito, uma jovem chamada Ana Clara entrou pela primeira vez na CCB, arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Ela tinha apenas 22 anos, mas seu rosto marcava uma dor que parecia de décadas. Há 3 anos, um acidente de carro tinha tirado a vida de seu noivo e deixado a ela uma sequência de cirurgias nas pernas, que apesar de todos os esforços médicos, não conseguiram devolver-lhe a capacidade de andar sem muletas. Os médicos haviam sido claros: você nunca mais terá uma vida normal. Ana Clara sentou-se no fundo da igreja, tentando se esconder entre as pessoas, mas não conseguiu conter as lágrimas quando ouviu o relato de Renato. Se Deus curou um bebê, será que Ele pode me ajudar? Ela pensou, enquanto apertava com força o lenço molhado entre os dedos. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, ela hesitou, mas algo dentro dela, uma voz que não era sua, a impulsionou a levantar a mão trêmula. Os obreiros a receberam com um abraço apertado, como se já a conhecessem há anos. Filha, hoje é o seu dia, disse uma irmã, colocando as mãos em seus ombros. Ana Clara sentiu um calor estranho percorrer seu corpo enquanto o pastor orava por ela, declarando: em nome de Jesus, essas pernas são restauradas. O que o diabo roubou, Deus devolve multiplicado. No início nada mudou. Ela ainda sentia a dor familiar, a fraqueza nas articulações. Mas o pastor insistiu: ande. Dê o primeiro passo pela fé. Ana Clara olhou para as muletas encostadas na cadeira, respirou fundo e, com lágrimas escorrendo, tentou se levantar. Seus joelhos tremiam, mas, para sua surpresa, aguentaram. Um passo, depois outro. E então, como se uma corrente invisível a puxasse, ela começou a caminhar. Primeiro devagar, depois com mais firmeza, até que, sem perceber, estava correndo pelos corredores da igreja, gritando: estou curada! Estou curada! A igreja explodiu em louvor. Muitas daquelas pessoas tinham visto Ana Clara entrar manca, apoiada nas muletas. Agora a viam saltar, girar, abraçar todos ao seu redor. Glória a Deus! Gritava o povo, enquanto ela caía de joelhos no altar, chorando não mais de dor, mas de gratidão. Nos dias seguintes, Ana Clara voltou a CCB não mais como uma visitante, mas como uma guerreira. Ela trouxe sua mãe, que sofria de depressão há anos, e seu irmão, viciado em drogas. Se Deus mudou minha vida, Ele pode mudar a de vocês também, ela dizia, com uma convicção que só quem experimentou o sobrenatural pode ter. Hoje, Ana Clara é obreira no departamento de jovens. Toda semana, ela conta sua história para os novos visitantes, sempre destacando um detalhe que marca sua alma: eu não só recuperei as pernas, recuperei a esperança. Na CCB, aprendi que Deus não apenas sarou meu corpo, Ele sarou meu coração. E assim como Renato e Maria, ela se tornou mais uma prova viva de que na casa da bênção, os impossíveis têm prazo para acabar. Porque ali a fé não é teoria, é um encontro real com aquele que ainda faz milagres. E o melhor de tudo, essas histórias não são exceção, são apenas o começo. Na mesma cidade onde Ana Clara testemunhava seu milagre, vivia um homem chamado João Pedro.
Ele era conhecido no bairro como um homem amargurado, sempre com o rosto feio e as palavras duras. Há 10 anos, depois de perder a esposa e o filho em um acidente de carro, ele havia se fechado para o mundo. Os vizinhos até tentavam ajudar, mas João Pedro só respondia com um gesto brusco ou uma porta batida na cara. Deus não existe, ele costumava dizer, enquanto afogava a dor no álcool. Até que um dia sua filha mais nova, Sofia, de apenas 12 anos, chegou em casa chorando. Pai, a professora disse que eu preciso de um responsável para assinar meu boletim. E todo mundo na escola já sabe que o senhor não vai. João Pedro sentiu o peito apertar. Ele amava a menina, mas a vergonha de enfrentar as pessoas era maior que tudo. Foi então que Sofia, com os olhos cheios de lágrimas, segurou sua mão e disse: Pai, a tia Lúcia, nossa vizinha, falou que na igreja dela as pessoas oram e Deus escuta. Ela disse que o Senhor pode encontrar paz lá. João Pedro quase riu. Paz? Ele não acreditava mais nisso. Mas olhando para os olhos da filha, tão cheios de esperança, ele não teve coragem de dizer não. No domingo seguinte, arrastou os pés até a porta da CCB, pronto para sair correndo se alguém tentasse se aproximar. Mas algo inesperado aconteceu. Assim que entrou, uma mulher de sorriso tranquilo se aproximou. Não com palavras vazias, mas com um abraço apertado. Seja bem-vindo, irmão. Deus te trouxe até aqui por um motivo. João Pedro quis reagir, mas algo naqueles olhos sinceros o fez ficar. E quando o culto começou, e ele ouviu os louvores, algo dentro dele começou a se mexer. Não era emoção passageira. Era como se uma mão invisível estivesse tocando as feridas que ele carregava há tanto tempo. Na hora da oração, o pastor chamou todos que precisavam de um milagre. João Pedro permaneceu sentado, lutando consigo mesmo. Mas então Sofia puxou sua mão. Vem, pai. Por favor. E ele foi. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, João Pedro sentiu algo que não sentia há anos: lágrimas. Não de raiva ou dor, mas de alívio. Como se um peso imenso estivesse saindo de suas costas. Nos dias seguintes, ele voltou. Não porque Sofia pediu, mas porque algo dentro dele havia mudado. As memórias da família perdida ainda doíam, mas agora havia uma luz no fim do túnel. Ele começou a participar dos cultos, a conversar com os irmãos, a deixar que a palavra de Deus curasse suas feridas. E um dia, depois de um culto de libertação, ele sentiu algo quebrar dentro de si. Não foi um barulho, não foi um show, foi uma paz que encheu seu coração. Hoje João Pedro é um dos homens mais ativos na igreja. Ele ajuda no departamento de visitação, levando esperança para outras pessoas que, como ele, achavam que não havia mais saída. Sempre que testemunha, ele olha nos olhos das pessoas e diz: Eu não perdi minha família. Eu os encontrei no céu. E aqui na CCB eu encontrei uma nova família que me ensinou que Deus não tira, Ele dá. Ele não abandona, Ele restaura. E Sofia? Agora com 16 anos, ela serve no departamento infantil, com o mesmo sorriso que um dia conquistou o coração do pai. Minha oração era pequena, ela costuma dizer, mas Deus é grande. Ele ouviu o choro de uma criança e mudou a história de um homem. Porque na casa da bênção, não há dor que não possa ser sarada, não há coração tão duro que não possa ser amolecido. Os milagres não são contados, são vividos. E cada história, como a de João Pedro e Sofia, é um lembrete de que quando Deus age, Ele não faz pela metade. Ele transforma. Ele renova. Ele faz todas as coisas novas. Naquela mesma igreja, alguns bancos à frente de onde João Pedro costumava se sentar, uma mulher chamada Marisa apertava as mãos trêmulas enquanto o pastor fazia uma oração pela família dela. Ela tinha chegado a CCB arrasada, depois de anos lutando contra uma doença que os médicos disseram não ter cura. Seus filhos, ainda pequenos, já tinham aprendido a viver com a ideia de que a mãe não estaria por muito tempo entre eles. Mamãe vai para o céu logo, o caçula costumava dizer, com uma inocência que partia o coração dela. Mas Marisa não queria aceitar aquilo como um fim. Uma vizinha que já frequentava a igreja, a convidou para um culto. Lá eles oram de verdade, disse ela. Marisa foi mais por desesperança do que por fé. Não acreditava que algo pudesse mudar. Até que em um daqueles cultos, enquanto o coral cantava Deus é fiel, ela sentiu algo diferente. Não foi um alívio instantâneo da dor, não foi um milagre estrelado com luzes e vozes do céu. Foi uma paz. Uma certeza quietinha no coração que sussurrava: você não está sozinha. Os irmãos da igreja começaram a visitá-la. Levaram comida, oraram com ela. Os filhos ganharam brinquedos e risadas de volta. Um dia, o pastor colocou as mãos em sua cabeça e disse: Irmã, Deus não te deu esse fardo para te destruir, mas para mostrar o seu poder. Você vai viver. Você vai ver seus filhos crescerem.
Marisa chorou porque naquele momento, ela queria acreditar, mas o medo ainda era maior que a fé. Os exames continuaram. Os médicos surpresos começaram a diminuir as doses dos remédios. Sua doença está regressando, disseram, sem explicação. Marisa sabia. Ela tinha visto o milagre acontecer devagar, como o nascer do sol depois da noite mais longa. Hoje, 5 anos depois, ela está ali de pé saudável, abraçando os filhos que agora correm pelos corredores da igreja, brincando com as outras crianças do departamento infantil, o mesmo onde Sofia serve com tanto carinho. Eu pensava que Deus tinha me esquecido, Marisa conta, com os olhos brilhando. Mas ele só estava preparando algo maior. Na CCB, eu aprendi que a fé não é só pedir, é confiar. E quando a gente confia, Deus faz o impossível. Enquanto isso, no fundo do templo, um jovem chamado Daniel se ajoelha com o rosto molhado de lágrimas. Ele veio hoje pela primeira vez arrastado por um colega de trabalho que não desistiu de convidá-lo, mesmo depois de tantos nãos. Daniel estava afundado nas dívidas, no vício, na vergonha de não conseguir sair do buraco sozinho. Não tem jeito para mim, ele pensava. Mas ali, ouvindo os testemunhos, sentindo o calor daqueles abraços sinceros, algo dentro dele começou a ceder. Quando o pastor fez o apelo, Daniel levantou a mão trêmula. Irmãos correram para abraçá-lo, orar com ele. Não houve fogos de artifício, não houve uma voz do céu. Mas quando ele saiu dali, algo tinha mudado. Não era mais o mesmo homem que entrou. E nos dias que seguiram, as portas começaram a se abrir. O emprego melhor, a reconciliação com a família, a força para dizer não às coisas que o destruíam. Eu achava que estava perdido, Daniel confessa hoje, já batizado e servindo na igreja. Mas Deus me encontrou bem aqui. Não foi sorte. Foi graça. Porque na casa da bênção, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida transformada se torna um farol para outra que ainda está no escuro. João, Pedro, Sofia, Marisa, Daniel. São só alguns entre tantos que podem dizer, eu vinha quebrado, mas aqui eu encontrei restauração. Eu vinha sozinho, mas aqui eu encontrei família. Eu vinha sem esperança, mas aqui eu aprendi que com Deus sempre há um novo começo. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada mão estendida, o milagre continua. Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ele ainda age. E na CCB, a prova disso não está só nas palavras, está nas vidas. No mesmo ano em que Daniel recebeu seu milagre, uma jovem chamada Ana Clara chegou à igreja arrastando um fardo que parecia impossível de carregar. Ela tinha apenas 22 anos, mas seus olhos já mostravam o cansaço de quem viveu muito mais. Desde os 15, Ana Clara lutava contra uma depressão profunda, agravada por um diagnóstico de ansiedade generalizada que a impedia até de sair de casa sozinha. Os remédios ajudavam pouco, e as crises de pânico a deixavam acamada por dias. Eu orava, mas não sentia Deus me ouvir, ela conta, com a voz ainda embargada ao lembrar daquele tempo. Até que um dia minha tia, que frequentava a CCB, me disse, vem só uma vez. Não precisa falar com ninguém, não precisa fazer nada. Só vem. No primeiro culto, Ana Clara sentou-se bem no fundo, perto da saída, pronta para fugir a qualquer sinal de desconforto. Mas algo a segurou ali. Não foram as palavras do pastor, nem as músicas, foi a paz que ela sentiu ao ver tantas pessoas orando com fé, como se Deus estivesse bem ali, no meio delas. Quando o obreiro se aproximou para ungir os presentes, ela baixou a cabeça, envergonhada, mas ele parou diante dela e disse, filha, Deus está te vendo. E ele não te deixou aqui sozinha. Aquelas palavras foram como água em terra seca. Nas semanas seguintes, Ana Clara voltou. Não porque a depressão tinha sumido, ela ainda acordava com o coração acelerado e o pensamento pesado, mas porque, pela primeira vez em anos, sentia que não estava sozinha na luta. As irmãs da igreja começaram a orar por ela, não com frases prontas, mas com um carinho que doía de tão verdadeiro. Uma delas, a irmã Laura, que também havia superado crises de ansiedade, passou a ligar para Ana Clara todos os dias, só para perguntar como ela estava. Não era conselho, era companhia, Ana Clara explica. E isso, para mim, foi o início da cura. Até que veio o dia em que, durante um culto de oração, o pastor fez um chamado para quem precisava de libertação. Ana Clara hesitou, mas algo dentro dela a empurrou para frente. Quando as mãos foram impostas sobre sua cabeça, ela sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica suave a envolvesse. E então, sem aviso, veio o choro, não de dor, mas de alívio. Foi como se alguém tirasse um peso das minhas costas, ela descreve. Não foi mágica. A depressão não desapareceu da noite pro dia. Mas naquele momento, eu soube, eu ia ficar bem.
Hoje Ana Clara serve no departamento de jovens da igreja, ajudando outros que passam pelo mesmo que ela passou. Eu não tenho mais crises de pânico, ela diz, sorrindo. Não porque eu seja forte, mas porque aprendi a entregar minhas fraquezas a Deus. E aqui na CCB, eu encontrei pessoas que me ensinaram a fazer isso. Seu testemunho é mais uma prova de que onde o mundo vê um caso perdido, Deus vê uma história que ainda está sendo escrita. E as histórias não param por aí. Enquanto Ana Clara compartilhava seu milagre em um culto de gratidão, do outro lado da igreja, um homem chamado Roberto observava tudo em silêncio. Ele havia chegado ali arrasado, depois de perder o emprego e descobrir uma traição da esposa. Com 2 filhas pequenas para criar e as contas se acumulando, Roberto tinha chegado ao limite. Eu pensei em desistir de tudo, ele admite. Até que um irmão da igreja que eu nem conhecia direito me convidou para vir. Naquela noite, enquanto ouvia os testemunhos, Roberto sentiu algo se quebrar dentro dele. Não foi um choro alto, nem uma queda no chão, foi uma certeza quietinha, como um sussurro. Você não está sozinho. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre financeiro, Roberto levantou a mão tremendo. Eu não tinha mais nada a perder, ele conta. Mas Deus tinha tudo a me dar. Dias depois, Roberto recebeu uma ligação de um antigo chefe, oferecendo um trabalho melhor do que o que ele havia perdido. As dívidas começaram a ser quitadas, uma a uma. E o mais surpreendente, sua esposa, que havia saído de casa, procurou a igreja sozinha, arrependida, e hoje o casal está reconstruindo o lar com base na fé. Não foi coincidência, Roberto afirma. Foi Deus agindo através das pessoas que ele colocou no meu caminho. A CCB não é só um lugar de culto. É um lugar onde Deus mostra que ele ainda faz milagres, e que nenhum problema é grande demais para ele. E assim, a cada vida transformada, a luz se espalha. Porque na casa da bênção, ninguém é apenas um número. Cada pessoa é uma história que Deus quer reescrever. Cada lágrima enxugada, cada dor sarada, cada família restaurada é um grito de que o impossível ainda é possível quando confiamos naquele que tudo pode. E o melhor de tudo, essa história não acabou. Ela está acontecendo agora, bem ao seu lado. Talvez você seja o próximo milagre. O milagre completo. Anos depois, Roberto e Ana olhavam para o álbum de fotos da família, os sorrisos dos filhos, agora adolescentes, as viagens que fizeram juntos, as noites de oração na sala, onde antes havia apenas silêncio. O divórcio que parecia inevitável tornou-se um testemunho de restauração. Não foi fácil, houve noites de choro, conversas difíceis, e a escolha diária de perdoar. Mas a cada passo, eles sentiram a mão de Deus os guiando, como um oleiro que reconstrói o vaso quebrado com cuidado ainda maior. O milagre não foi apenas o casamento salvo, mas a transformação interior. Roberto aprendeu que a força não estava em esconder suas fraquezas, mas em entregá-las. Ana descobriu que o amor verdadeiro não era a ausência de conflitos, mas a coragem de lutar juntos por algo maior. E seus filhos? Eles cresceram sabendo que mesmo nos pedaços, Deus faz mestrias. Reflexão final. A vida muitas vezes nos apresenta ruínas e nos faz acreditar que o fim chegou. Mas Deus não trabalha com pontos finais, ele escreve vírgulas. O que parece perdido para nós pode ser apenas o início de uma história que ele já está restaurando. O milagre de Roberto e Ana não foi instantâneo. Foi tecido em escolhas, em lágrimas que regaram a terra árida, em fé que persistiu quando a lógica dizia desista. Lição de vida. Nunca subestime o poder de um coração arrependido e de mãos estendidas em oração. Deus não muda o passado, mas ele redime. Não apaga as cicatrizes, mas as transforma em mapas que guiam outros para a luz. Se você está olhando para os escombros da sua vida hoje, lembre-se, a mesma mão que acalmou o mar pode reconstruir o que está quebrado. E o melhor milagre? Ele pode começar em você, agora. Porque para Deus, nenhum fim é definitivo. Todo recomeço é uma assinatura dele.